Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Aqui é o Samuel, que tem estado com vocês no nosso mini-curso, A Juventude em Busca pela Verdade, Rumo à Santidade. Nós, então, só recapitulando brevemente, nós tratamos de alguns assuntos já no nosso mini-curso. No primeiro módulo falamos do jovem intelectual, da sua vocação e de conselhos práticos para se bem viver uma vida intelectual. No segundo momento, nós tratamos da vida de oração nos tempos de juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, em 3 aulas. No primeiro, nós falamos do organismo espiritual e na segunda e na terceira, tratamos do livro de Santa Teresa de Ávila, do Caminho de Perfeição. No primeiro, tratamos dos pilares para bem se começar a ter vida de oração e na terceira aula, então, tratamos da oração vocal e mental, que é uma espécie de oração de iniciantes, de almas iniciais e moradas iniciantes. E nesse terceiro módulo nós trataremos do namoro católico. Hoje em dia é bem visível que a nossa juventude está sendo cada vez desconstruído esse conceito de pureza, nos nossos relacionamentos. E por essa razão, dessas paixões desordenadas, que nossas jovens estão com almas feridas, com consciências feridas por causa de relacionamentos tão impuros como está tendo nos nossos dias. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que é que nós estamos tratando especificamente do namoro católico e não da vocação de uma maneira universal, ou seja, tanto do estado de vida como o celibato, como para o matrimônio e como para o sacerdócio? Por que nós não fazemos assim? Bom, em primeiro lugar, porque o Instituto Regina Coeli é um movimento de leigos até o presente momento. Em segunda instância, é porque as comunidades e ordens religiosas, de uma certa maneira, já têm aprofundado bem a questão do celibato, já tem uma certa chamada muito bela para viver-se bem o celibato. É bem aprofundado nos retiros, dos momentos vocacionais, que por aí vai. Mas se vê de maneira muito pouco aprofundada a questão do matrimônio, e principalmente essa realidade do namoro. E é por isso que hoje eu quero falar com vocês a respeito disso. Nessa aula tratarei eu, aqui de uma maneira mais teórica, e na próxima aula tratarei eu e minha namorada, a Bruna Gomes, dos conselhos mais práticos para bem se viver esse namoro. Em primeiro lugar, é que eu quero colocar para você a referência básica que nós teremos nessa aula, será o Tratado da Castidade de Santo Afonso de Maria Ligório. Por que esse livro? Porque ele trata somente da castidade. E por quê? Porque a virtude própria do matrimônio, sem sombra de dúvidas, é a castidade. E por que a castidade? Porque é justamente a pureza que nos faz amar, que desconstrói o nosso egoísmo, o nosso próprio egoísmo, que nos impede de amarmos o nosso próximo de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais clara, mais objetiva e mais entregue, um amor próprio da cruz. E é por isso que esse livro tão magnânimo a respeito disso que eu quero tratar. Dado que o próprio namoro não é um momento somente de viver a virtude da castidade, mas também de viver a continência. Quando unimos a continência à virtude da castidade propriamente, chamamos isso de continência perfeita. Quando unimos a virtude da castidade à abstinência da relação sexual, temos aquilo que chamamos de continência perfeita. É esta continência perfeita que é chamada os religiosos e os sacerdotes a viverem em suas próprias vidas. No matrimônio, somos chamados a viver a castidade, tendo em vista que a relação sexual é lícita dentro dos matrimônios. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que, para começar-se a viver bem uma vida conjugal, a vida de matrimônio, as almas do noivo e da noiva têm que estar indo rumo ao mínimo da terceira morada, isto é, da via iluminativa.
Para se viver bem o casamento, a vida conjugal, os casais têm que estarem no mínimo em um grau de terceira morada das moradas do castelo interior de Santa Teresa de Ávila, tá? No mínimo. Se não, sofrerão, padecerão problemas de maneira em grande quantidade ou pequenas, ou graves ou menores, mas padecerão por ainda o resquício de egoísmo que reside dentro de suas almas. E é por isso que nós queremos tratar propriamente do namoro e propriamente da virtude que deve predominar o namoro, né? E quando temos o ato de não ter relação sexual com a virtude própria da castidade, chamamos isso de continência perfeita. É por isso que nós trataremos aqui da virtude própria da castidade, tá? Tendo em vista que é obrigatório não termos relação sexual no nosso período de namoro, que precede o matrimônio, tá? E como isso é muito pouco tratado, às vezes até mesmo em sua própria igreja, é que nós queremos hoje tratar do namoro católico, tá? Conforme a luz do Evangelho, conforme a luz dos santos e da moral da Santa Igreja Católica, tá? Primeira realidade é a exortação ao chamado da virtude da castidade. Olha que belo isso que Santo Afonso vai trazer no seu livro. Com toda a razão, pois, exclama o grande doutor da Igreja, Santo Atanásio: ó santa pureza, és templo do Espírito Santo, a vida dos anjos e a coroa dos santos. Olha que belo, a coroa dos santos, vida dos anjos e templo do Espírito Santo. O nosso mundo de hoje ele não tem noção do que é ser casto, não tem noção da beleza que é a castidade. Se vê a castidade como uma certa coisa ultrapassada, criada por certas instituições, como a própria Igreja Católica, que são moralistas e que querem assim controlar o seu povo, segurar o seu povo conforme bem entende. Isso não é a nossa verdade, né? Santo Agostinho vai dizer: o combate pela castidade é o mais renhido de todos, ele repete-se cotidianamente e a vitória é rara. A verdade é que se nós queremos ser homem e mulher castos em nosso matrimônio, temos que viver bem esse momento de preparo, esse momento de continência que prepara-nos para a castidade, tá? Mas ser casto não significa que o que hoje, de certa maneira, tem infiltrado até mesmo na nossa igreja por certas ideologias, que a partir do casamento, a partir de si, do matrimônio, o homem, é lícito ao homem tratar da relação sexual como bem o entende, né? Sem ter a luz em si mesmo o consentimento ao fim ao qual foi criado a relação sexual, isto é, ter filhos. Como essa ideologia e essa maneira de pensar tem impregnado a nossa igreja, né? Nos nossos namoros, nas nossas vidas conjugais, achando que é possível ter relação sexual após o casamento de maneira que bem entende o casal, como bem o quer. Não, isso nunca foi a moral da igreja, isso nunca será, e isso inclusive se não for de maneira lícita, ou seja, permitido em certas ocasiões pela própria igreja, um pecado grave. Será um pecado grave o próprio casal que ter relação sexual como bem o entende, sem o consentimento para ter filhos. Isto é pecado grave, da mesma maneira. Pecado contra a castidade, 6º mandamento. Tá? E aí você vai ouvir aquela história da questão da reprodução consciente. Desculpa, mas essa história é uma historinha contada justamente pela sociedade materialista que nós temos nos dias de hoje. Materialista, que acompanha todas as ideologias e os movimentos da nossa sociedade atual. Tá? E aí do lado fora da igreja você vai ver a questão dos contraceptivos e por aí vai, né? E dentro da igreja hoje você vai ouvir a questão dessa história da reprodução consciente através até mesmo do método Billings. O método Billings, para ser usado, até mesmo ele tem certas condições e não da maneira que bem o entende o casal, apenas para não ter filhos. Tá? Isto é um pecado dado pela igreja. Tá? Então, o único caminho, a única solução que a igreja deu ao mundo sempre foi uma única, que é o caminho das virtudes.
Somente as virtudes e uma sociedade edificada para virtudes é capaz de solucionar o problema a respeito da reprodução consciente. Afinal, se não queres ter filhos, não tenha relação sexual. Mas, nas nossas desordens naturais, nas nossas paixões próprias, isso só será capaz, o homem e a mulher só terá capacidade para isso se forem virtuosos, se forem castos. Se não o forem, será impossível de entender isso que eu estou falando. E é por isso que hoje a sociedade está tão longe de entender isso que eu falo. E você, se você sair falando isso por aí, você vai ver muito claramente que aqueles que escutarem tratará você como um louco, como um doido. Assim foi o santos. E assim não será diferente no nosso meio atual. Tá? E eu faço um convite para você. Olha para a vida da Santa Giana. Olha para a vida de São Luís Martã, de Santa Zélia Martã. Veja se quer um sentido nisso, de dizer essa loucura da capacidade de termos relação sexual nos nossos matrimônios sem estarmos propícios e com consentimento a termos filhos. Vê se os santos vão amar essa sua loucura, vão aceitar essa sua loucura materialista que você está colocando para a sua própria cabeça. Perceba, não há santo que tenha essa mentalidade. E nós também não podemos ter essa mentalidade. Olha quantas mulheres se sacrificaram para ter seus filhos, mesmo em situações graves, de vida ou morte. E a nossa sociedade hoje tem construído essa ideia maluca de que é possível ter solução sem ter virtudes. Olha o que vai dizer São Basílio: o homem casto difere do anjo não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é a mais ditosa, a do homem é mais intrépida. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é puro espírito. E sem sombra de dúvidas que hoje nossos casais estão sofrendo tanto é justamente pela própria falta dessa virtude, da castidade. Afinal, como eu já disse, a impureza torna-nos mais egoístas e incapazes de nos entregarmos ao bem do próximo de maneira incondicional, como Cristo mesmo fez a nossa. E como vai dizer São Basílio, aqui repito, a castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito. E vai dizer Santo Agostinho, como já eu disse e repito novamente, o combate pela castidade é o mais renhido de todos, ele repete-se cotidianamente e a vitória é rara. Ora, trata-se de um combate e raras as vitórias. É logo por isso que nessa aula quero tratar da raiz do problema de não sermos castos, continentes em nossos namoros, em nossos relacionamentos. É justamente da raiz do problema que quero tratar aqui. E a raiz do problema não está fora de mim, fora de nós, mas na nossa própria consciência. A batalha já se inicia no nosso pensamento. E é por isso que é do pensamento, da consciência, que quero tratar aqui, junto com o livro Tratado de Castidade de Santo Afonso de Maria Ligório. Perceba que essa batalha é para ser vencida de maneira externa, ou seja, para eu ser casto fora de mim mesmo, fora da minha consciência, na realidade do meu relacionamento, eu preciso por primeiro vencer a batalha dentro de mim, da minha própria consciência, do meu próprio pensamento. O problema é que as formações hoje dentro da própria igreja, elas querem dar uma formação que às vezes nos leva apenas na batalha de maneira externa, ou seja, dado já nos momentos que geralmente somos incapazes de parar o nosso pecado. Já que é pecado quando se consente a ele e não quando você somente faz o ato, mas o pecado pode ser por pensamentos e palavras. Então é por isso que nós queremos tratar disso, tá? Então, iremos diretamente na raiz. Nosso Senhor Jesus disse o seguinte: todo aquele que olha para a mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Ou seja, somente em desejarmos a mulher no nosso coração já pecamos gravemente. Já pecamos contra o adultério, e esse mandamento de não adulterar é hoje o que nós na Igreja Católica entendemos como
não cometer pecado contra a castidade. Ou seja, é matéria grave o fato de desejarmos em nosso coração a mulher que não nos é lícita em termos de relação sexual, ou seja, aquela a qual nós não somos casados. Tá? E é por isso que hoje eu vou tratar então de duas espécies de consciências, tá? Que Santo Afonso chama uma dos escrupulosos e de outra dos relaxados. É dessas que eu quero falar um pouco aqui. Tá? Então tratamos da exortação da virtude da castidade, né? E do problema que hoje no nosso casal é justamente por não termos castidade, é que padecem. E agora eu quero tratar desses dois tipos de consciência, os escrupulosos de um lado e os relaxados de outro, dado que virtude é sempre aquele termo médio entre dois extremos. Tá? Quem seriam os escrupulosos? Os escrupulosos seriam aquelas pessoas que carecem um pouco de discernimento e por isso acabam pensando que todo mau pensamento já é em si mesmo um pecado. Tá? Necessário é entender o pensamento em que momento é pecado, ou seja, em que momento há o tal do consentimento ou não. Vai dizer Santo Afonso de Maria Ligório: o sentimento não causa dano algum, contanto que não sobrevenha o consentimento. E ele vai continuar: quando uma alma que teme a Deus e detesta o pecado duvida se consentiu ou não em um mau pensamento, não está obrigada a confessar-se disso, porque em tal caso, se tivesse realmente cometido o pecado mortal, não estaria em dúvida a esse respeito, porque o pecado mortal, para uma alma que teme a Deus, é um monstro tão horrendo que não poderá ter entrado em seu coração sem o perceber. Primeira realidade é que me refiro aos escrupulosos. Se estás em dúvida se pecou em relação ao mandamento da castidade ou não, é porque provavelmente não pecou. Isto se você for uma alma que teme a Deus, ou seja, uma alma, e geralmente as almas que são escrupulosas são almas que já têm em si o temor a Deus. E por terem esse temor a Deus é que padecem, carecem de discernimento. Perceba o que ele diz: a estas almas exclusivamente, se estão com dúvidas, é porque não pecaram mortalmente. Já que isto é um monstro tão horrendo a elas não cometeram pecado. Resta-nos a dúvida: quando sou eu uma alma que teme a Deus ou não? Isto você deve buscar direção espiritual para entender um pouco da sua consciência. O seu diretor espiritual deve te acompanhar e ali ele dizer-te se é uma alma escrupulosa, uma consciência firme ou não, ou se é uma consciência relaxada. Se você for uma consciência escrupulosa, perceba esse conselho admirável de Santo Afonso. Se estás na dúvida, essa dúvida em si para você já é uma tentação, para te fazer cair no pecado em si. Tá? Então, é muito bem que nós tenhamos então uma formação a respeito dessa questão do consentimento, da tentação em si mesmo. Tá? E um outro lado nós temos os relaxados, que é aqueles que nunca assumem que pecaram. É simples. É aqueles que, tendo consentimento, ainda fica resoluto, fica brigando contra si mesmo, se houve ou não consentimento. Né? Mas isso só é visível, só é notável se você não levou isso ao ato ou à palavra, de maneira externa. Aí não tem com o que brigar mesmo. Você caiu no consentimento sem sombras de dúvida. Né? Então, esse erro dos relaxados, vai dizer Santo Afonso, é mais pernicioso que o primeiro. Ou seja, esses aqui estão muito piores do que os escrupulosos. Muitos piores. As consciências relaxadas são piores do que as dos escrupulosos. Tá? Então, aqui eu vou tratar justamente da tentação, em um nível que você possa entender quando houve consentimento ou não houve, dado que, como eu já o disse, a nossa batalha aqui, ela é interna, ela é dentro das nossas consciências e só é capaz da vitória dentro, sermos capazes de vencermos a batalha fora. O primeiro estágio da tentação, seja ela por uma natureza demoníaca, seja ela por uma natureza do próprio externo a mim,
ou de mim próprio, é a da sugestão. O que é isso? Ele vai dizer: sob a palavra sugestão, entende-se o primeiro pensamento que nos incita a praticar o mal que nos vem à mente. Se essa tentação veio de maneira externa, seria aquele momento, por exemplo, que você está andando na rua, você garota ou você garoto que está andando na rua, e você tem contato com aquela garota ou aquele garoto que não está vestido de maneira adequada. E aquela vestimenta daquela bendita pessoa que passou na sua frente, ela deu a luz a um pensamento a você, ou a um sentimento. Ou seja, sugeriu um pensamento ou um sentimento ao teu corpo, ao teu cérebro ou ao seu próprio corpo. Isso é o que nós chamamos de sugestão. É esse primeiro contato com a sua mente que, tendo visto de maneira externa ou interna, ou aquele momento que você, às vezes, por ter uma certa memória já prejudicada pelo seu passado, você acaba padecendo por sérias tentações que partem da sua memória. Aí a sua memória, ela ativa o pensamento, e é esse momento que a sua memória atrai o seu pensamento para aquele ato, para aquela vista, aquela imagem que você tem dentro dela, que surge esse momento da sugestão. Tá? Isso ainda não é, pós nenhuma, pecado. Tá? E se você venceu logo nesse estágio, ou seja, passou essa imagem, veio esse pensamento, você venceu ela, você, inclusive, merece belos e uns parabéns por isso, tá? Por ter vencido essa tentação já nesse estágio inicial, tá? São Francisco de Sales diz que quando um ladrão procura arrombar uma porta, é porque não está ainda dentro da casa. Assim também, quando o demônio tenta uma alma, é porque se acha ela ainda na graça de Deus. Percebe? Isso aqui é muito eficaz. Se você está sofrendo tentações, principalmente carnais, é porque, de certa maneira, você ainda está em estado de graça. Não teria motivo o demônio para te tentar se não estivesse tu em um estado de graça. Tá? Se você relaxar nesse momento da tentação, cairás em estado mortal ou até mesmo venial por descuido da sua parte. Se nós nos descuidarmos desse estágio de tentação, cairemos em pecado. E aí sim, terá o demônio a sua vitória em cima de nós. É por isso que nós tivemos que ter muito cuidado com os escrúpulos nesta fase. Se tem tentação ainda, é porque provavelmente você ainda não caiu no pecado. Tá? E se você tem dúvida, aí reforça aquilo que eu já disse. Provavelmente não caiu no pecado ainda. Tá? E aí eu trago um testemunho de Santa Catarina de Sena, que ele traz o seguinte: Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio, durante 3 dias com fortes tentações impuras. Apareceu-lhe então um Senhor para consolá-la, e ela perguntou-lhe: mas aonde estivesse, Senhor meu, durante todos esses 3 dias? Jesus respondeu-lhe: dentro do teu coração, dando-te força para resistires à tentação. E o Senhor deu-lhe a conhecer que o seu coração estava depois da tentação mais puro que antes. A tentação é para nós também meio para purificarmos. E se está o Senhor permitindo que nós passemos por tentação, é justamente para nos purificar. E, segundo momento, não caia na mentira da sua cabeça, da nossa cabeça, que nos fica acusando, fazendo-nos pensar que já caímos no pecado. Se fizermos isso, aí teremos perdido a batalha. Tá? Então, o primeiro momento, o momento da sugestão. Segundo momento, surge aquilo que é o estágio da deleitação. Ou seja, quando eu não fiz o meu trabalho bem feito de vencer a sugestão, ela passa a dar a deleitação. Santo Afonso vai dizer: quando nos damos ao trabalho de repelir imediatamente a tentação,
sentimos nela uma certa complacência ou prazer, que nos vai arrastando ao consentimento. Ou seja, quando nós não fazemos esforços para vencer a sugestão, começa a surgir no nosso corpo uma certa sensação, um certo estímulo para irmos mais fortemente em direção ao pecado, ao consentimento. Esta sensação, vai dizer Santo Afonso, não é ainda pecado. Não é ainda pecado. Será se houver consentimento a partir deste. Tá? Então, até o momento que você começa a sentir, mas esse sentimento, esse estímulo que vai surgir no seu corpo, ainda não é de maneira deliberada, ou seja, você ainda não confirmou ele, você não o aceitou de maneira livre, ele ainda não é pecado. Tá? Isso explica-se, por exemplo, por que uma garota, uma jovem que foi violentada por algum jovem, não tem ela pecado. Não cometeu ela pecado, morrerá pura da mesma maneira. A alma não se fez impura. Tá? E aí nós temos o estágio então do consentimento. E aqui, infelizmente, já há o pecado. Ele vai dizer: havendo pleno consentimento, perde-se a graça de Deus e chama-se sobre si a condenação eterna. Quer se tenha o desejo de cometer um pecado determinado, quer se pense ou reflita com prazer no pecado, como se estivesse o cometendo. Essa última espécie do pecado chama-se uma deleitação deliberada ou morosa e deve se distinguir bem da primeira, isto é, do pecado de desejo. Isto é, do pecado de desejo. Quando eu consinto naquela minha sensação, naquele meu estímulo, e inclusive trago para mim o pensamento, a reflexão do prazer do pecado, como se eu já estivesse fazendo, ali é um pecado. Como assim? Imagine que você com a sua namorada começa, em qualquer momento do seu dia, vir pensamentos impuros em relação a ela. Se você for uma alma ainda um pouco relaxada, que não consegue vencer um estágio de sugestão, ou até mesmo escrupulosa que seja, se você confirmar-se nessa sensação, confirmar que você gostaria de estar tendo aquele prazer, aquela sensação com aquela tua garota, com aquela tua namorada, ali já é um pecado. Ali há o pecado. Seja se você vai, de fato, tomar o ato, se você vai tomar o ato, pecou já, ou se você consentiu que o faria, se estivesse em condições de o fazê-lo, pecou também. E se for contra a espécie da castidade, todo pecado em relação à castidade, de maneira unânime, podemos dizer que ele é sempre de gravidade mortal. Por fim, nessa aula, lembrando que os conselhos práticos do namoro, então, nós daremos na próxima, quero trazer aqui um conceito um pouco de casto, de castidade, tá? A palavra casto, castos, ela é sinônimo de puro. Então perceba, no mundo mineral, por exemplo, quanto mais for puro o material, melhor será a sua qualidade. Da mesma maneira, no homem, quanto mais for puro o seu coração, maior terá ele amor. Mais capacidade de amar terá ele. Conforme cresce em nós, então, a pureza, cresce-nos o desejo de amar o nosso próximo. E vai matando-nos, vai matando em nós o egoísmo, através da pureza, da castidade e
principalmente da continência. Então, o namoro, só para encerrar, é a virtude própria que purifica o amor humano, né? A castidade é a virtude própria que purifica o amor humano, que vai tornando ele incondicional, sem pretensões fúteis, sem egoísmo. E é ela que, vamos dizer assim, deve predominar num relacionamento, deve predominar também na vida conjugal. Espero ter te ajudado, mas ficará ainda mais claro na nossa próxima aula, que estarei aqui com a Bruna, para tratarmos de maneira mais prática, de conselhos práticos, para se bem vivenciar o namoro. Nos acompanhe então nessa última aula, que teremos logo após essa, que você irá assistir. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.